No trabalho, você costuma falar o que vem à cabeça ou ser cauteloso com as palavras? Saber expor uma opinião ou ideia é fundamental para a carreira, mas muitos profissionais ficam em dúvida entre usar a política ou ser sincero. No ambiente de trabalho, talento e experiência nem sempre são suficientes. É preciso ter jogo de cintura, saber trabalhar em grupo e se relacionar com os colegas. Na hora de fazer uma crítica ou expor uma opinião, qual a melhor maneira? Muitas pessoas consideram a sinceridade como uma virtude, mas nem sempre ela é bem vista. Uma postura diplomática pode contar a favor. É preciso ter habilidade política para contornar problemas e se posicionar no trabalho. E a forma como se lida com essas situações compõe o perfil profissional e pode ter influência na imagem e na carreira. E olha, você então é nosso convidado para participar desse debate. Mande sua pergunta, seu comentário, conte uma história curiosa sobre esse assunto no g1.com.br/globonews ou então através da nossa central de atendimento. Lembrando para você que o telefone é 4002-2884, pode ligar de qualquer lugar do país, porque o custo é de uma ligação local. Aqui no estúdio a gente recebe Paulo Sardinha, ele é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, Paulo, tudo bem? Bom? Tudo ótimo. Ana tem convidado aí também, né, Ana? Aqui, Raquel, nossa convidada é a Miriam Barros, ela é psicóloga clínica e coach. Muito bom dia também, obrigada pela presença. Bom dia, obrigada. Paulo, qual é a linha entre sinceridade e sincericídio no trabalho? Deixa eu mencionar duas coisas interessantes. Na filosofia, a sinceridade, a verdade, tudo faz parte daquele conjunto de maiores virtudes da natureza humana. Então, esse conceito em si mesmo é o melhor conceito que pode ter, né? Por outro lado, há um livro chamado Sincero, de um autor, que é um jornalista alemão, me desculpe, me falhe o nome agora, em que ele relata ter sido sincero por 40 dias. E foi um desastre total na vida pessoal e na vida profissional. Ele relata ali ter perdido um dos grandes amigos dele, porque... Contou que a namorada, que ele traía a namorada, não foi isso? A namorada perguntou a ele, ele foi sincero, contou que uma amiga havia traído. Mas no trabalho, no dia a dia, ao expressar seguidamente as suas convicções, ele acabou realmente tendo uma série de dificuldades, né? Quer dizer, nós podemos entender que a sinceridade, novamente, por si só é uma coisa positiva e que faz bem. Agora, a maneira como é utilizado, a propriedade, a adequação, é que realmente inspira alguns cuidados. E também a intenção das pessoas, né? Quer dizer, vamos imaginar que no trabalho tem 3 formas de você estabelecer uma conversa. Uma, eu peço a você a sua opinião. A outra, você quer me dar essa opinião de uma forma sincera. Em outras situações, a gente cumpre uma regra formal, por exemplo, uma avaliação de desempenho, né? É de pensar que nessas 3 situações, a sinceridade é extremamente positiva. Mas ela tem que ser colocada com cuidado, ela tem que ser apropriada, tem que se pensar se realmente vale a pena, porque sinceridade não quer dizer também que o que eu digo está correto, está certo, é aquilo que deve valer. Isso tem que ser trabalhado numa questão bem delicada, né? E para você, Miriam, quais os limites que devem ser observados quando se é sincero no trabalho? Eu acho que um dos limites é o respeito ao próximo. Eu acho que você pode ser sincero, pode falar a verdade, mas eu acho que você tem que pensar na forma, como foi dito ainda agora, e na forma tem que haver respeito, né? Então eu não posso dizer o que eu penso de qualquer jeito e em qualquer lugar, né? Eu tenho que levar em consideração as pessoas que estão por perto, eu tenho que levar em consideração com quem eu estou falando e qual é o meu objetivo também a falar isso, né? Então, e principalmente, eu acho que ter essa linha de conduta que é o respeito com a outra pessoa, né? Eu acho que se você ultrapassar esse limite, eu acho que aí você já perde a função aí da sinceridade, né? Que as pessoas tanto exaltam, e é verdade, é super importante você poder falar a verdade, ser sincero, mas assim, com os seus limites. E eu acho que os limites principais, eu acho que são esses, né? O contexto, o respeito, né? E os seus objetivos ao falar, né? Então, um chefe pode dar um feedback para um funcionário, mas ele tem que pensar na forma que ele vai dar, né? Esse feedback, e pensar também se esse feedback vai ser construtivo
ou se com esse feedback ele pode deixar essa pessoa abafada, paralisada no que ela estiver fazendo, com a sua autoestima mais baixa. A gente tem uma pergunta justamente sobre isso aí, uma pergunta de assinante aqui para o Paulo. Vamos colocar aqui no nosso telão. Optando por um comportamento político na hora de dar um feedback a um funcionário, como não parecer omisso? Pergunta da Rayana. Não, às vezes nós... bom, para ser sincero, às vezes é preferível ser omisso. Se aquele dado que você tem não vai acrescentar, não vai trazer nada produtivo, não necessariamente a gente precisa colocar. Eu acho que tem outras formas de conduzir a conversa, né? Então, nós não podemos achar que a sinceridade também é tudo em termos de trabalho. Nós estamos dentro de uma organização, outros comportamentos estão presentes, outros valores, outras atitudes, né? E passa por nós, realmente, em algumas situações, não nos envolvermos se não é, por exemplo, o momento adequado. Eu não estou dizendo que a gente tenha que deixar de falar, mas muitas vezes naquele instante, naquele momento. Saber ser oportuno. Vamos dar um exemplo. Você está numa reunião em grupo, né, em que seu chefe fala uma coisa que eventualmente você sabe que a informação não é a mais correta, né? Existe a necessidade de eventualmente esclarecer, né? Podemos ter duas situações. Chefe, deixa eu esclarecer, porque não quero que você continue com uma informação incorreta, né, e corre tudo bem. Ou em outro momento você vai lá e diz, olha, chefe, você comentou uma coisa que talvez tenha que ser revista, né? Porque talvez até a informação que ele pensa ter não seja verdadeira, né? Então, não devemos também encarar a omissão como um pecado capital, não. Ela é apropriada em alguns momentos, vamos guardar, para ser sincero, em outros instantes. A Ruth traz uma questão ótima, Miriam. Quando o chefe se torna amigo pessoal de um funcionário, como evitar ser sincero demais no momento em que devemos ser político? Então, essa é uma questão que mistura um pouco, né, a vida pessoal com a vida profissional, né, onde o chefe se torna amigo, né, do funcionário. Então, eu acho que tem que haver, eu acho que principalmente da parte do chefe, saber ter uma conversa onde ele vai separar um pouco as coisas. Então, é assim, aqui eu estou conversando com você como profissional, como teu chefe, então eu preciso te apontar algumas coisas, né, e poder falar com sinceridade o que ele tiver que falar. Eu acho que num outro contexto, onde ele vai estar tomando uma cerveja, onde ele vai estar num outro lugar, a conversa é outra. Aí a conversa é como amigo, aí eles vão falar de família, de trabalho, aliás, de trabalho não, de futebol, de outras coisas. Podem até falar de trabalho, mas não dentro, com esse objetivo, né? Com o objetivo de resolver problemas, com o objetivo de repente, dar algum feedback, dar uma dica, enfim. Eu acho que tem que ter, a pessoa tem que saber separar. Isso é difícil, muitas vezes, né? Acho que principalmente os chefes têm que tomar um cuidado, assim, que eles têm que dar o parâmetro para o funcionário, né? Ele que é chefe, né? Ele tem que saber onde põe esse limite na relação, né? Tem uma pergunta para você aí de assinante também, outra pergunta para você, que é a seguinte: sou muito sincero no trabalho e na vida pessoal, acabei conquistando várias inimizades. O certo é omitir, mentir e fingir que não viu nem escutou nada para manter amizades e bom convívio social? Será que o errado sou eu por ser sincero? O Igor te pergunta. Então, eu acho que assim, nem 8 nem 80, né? Porque ele está perguntando, ele está colocando duas situações. Ou ser totalmente sincero, falar o que pensa, ou omitir, fazer de conta que não está sabendo. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que assim, por mais que as pessoas... É muito mais fácil você ser totalmente sincero ou você ser totalmente omisso. Eu acho que o equilíbrio é o mais difícil, né? Eu acho que você aprender a lidar com as diferenças de cada um, lidar com... você ter empatia para perceber o que você vai falar vai causar no outro. Eu acho que isso é super importante quando você está se relacionando com as pessoas. Tanto no ambiente de trabalho, quanto na família, namorado, enfim, qualquer relação. Então, assim, você precisa saber com quem você está falando e ter o cuidado de falar as coisas de uma forma que você não ofenda, que você não exponha a pessoa ao ridículo, a uma situação de humilhação. Então, assim, provavelmente, eu imagino que ele perdeu muitos amigos, enfim, não sei. Talvez por não tomar esses cuidados, por não ter essa preocupação com o outro, na verdade, né? Se colocar no lugar do outro, né? Temos mais pergunta de assinante, agora é do Júlio para o Paulo, lá no Rio. Paulo, o Júlio diz o seguinte: tenho 15 meses no meu setor atual e 7 anos na empresa. Quero mudar de setor, mas sofro resistência. Devo falar francamente a situação ou digo que quero sair por um motivo qualquer? Não, eu acho que ele deve falar francamente, sim, mas vamos observar o seguinte: às vezes a sinceridade ela surge no momento de alta tensão, como se isso fosse solucionar, né?
Essa situação aí dele induz que ele já está aborrecido, já está acumulando. Então não adianta achar que uma sinceridade no momento forte de tensão explosivo vai ajudar. Talvez não. Então ele acha que ele deve procurar, mas procurar de uma maneira assim muito tranquila no momento apropriado e discutir realmente, né? Porque uma ameaça infundada não costuma ter nenhum resultado positivo, né? A gente tem mais um comentário aqui de assinante, vamos ver o próximo aqui no telão. Na América do Norte e na Europa, o trabalho é feito de forma direta e sincera. Os funcionários ouvem muitas coisas e não há retaliação. No final do dia, todos vão beber cerveja juntos. Já no Brasil, caso o chefe seja sincero no trabalho, isso já é levado para o lado pessoal. O brasileiro não sabe ouvir não. É a opinião do Roberto, que tem até a sua razão aí. A gente agradece muito a participação dos nossos entrevistados. Infelizmente, nosso tempo acabou. Miriam, obrigada por estar com a gente. Miriam Barros, psicóloga e coach. Até a próxima. Obrigada. Paulo, obrigado por estar aqui com a gente também mais uma vez. O Paulo Sardinha, que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Tchau, tchau, Paulo. Até a próxima, Paulo.